Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa. Vamos falar um pouquinho hoje para tratar um pouquinho das diferenças de Umbanda e kardecismo, né? Vamos tentar entender o porquê que também existe esse sincretismo e falar um pouquinho das diferenças entre os dois. Assim, para quem está começando agora, possa entender um pouquinho. Depois, nos outros vídeos, a gente vai falando sobre a diferença de outras vertentes que você vai encontrar muito característico nos terreiros de Umbanda. Vamos lá? Bom, primeiramente está chegando agora, eu já peço para você se inscrever no canal, isso ajuda bastante, deixar um comentário, deixar seu like, joinha, tá? Deixa o joinha e se inscreva no canal, isso vai fazer com que o canal também suba cada vez mais e o YouTube vai ver que tem o vídeo tem relevância e vai oferecer para outras pessoas. Vamos lá. Antes, quero deixar minha imensa gratidão para você que já é inscrito e está sempre nos acompanhando, tá? Sem vocês o canal não cresce. Então vamos lá. A Umbanda e kardecismo, ou melhor, espiritismo, né, podemos dizer dessa forma, porque quando a gente fala kardecismo, muitas pessoas relacionam a uma religião, mas Allan Kardec não cria uma religião. Ele não inventa o espiritismo, ele estuda, né, as questões das manifestações espirituais, a mediunidade e qual era o propósito, qual era o objetivo dos espíritos a manifestarem, né? Isso ocorreu, Kardec fez uma pesquisa, fez um estudo, né, da manifestação de mesas girantes e também dessas manifestações dos espíritos nas pessoas. Ele fez esse estudo por volta de 1850, 1857, meados entre 50 e 60. O que acontece? Não vou falar sobre o kardecismo ou sobre o espiritismo em si, só para tratar as diferenças. Tá? O espiritismo estuda muito a questão da mediunidade e a questão da mensagem, né? O que o espírito tem para trazer. Então, esse espírito, para dentro do espiritismo, tem que ter uma identidade, tem que ter uma investigação, quem foi esse espírito na sua última encarnação, para que possa dar credibilidade a essas mensagens que ele traz. Em alguns esses espíritos, né, em alguns centros espíritas, a manifestação deles vem para trabalhar na cura, em cirurgias, tá? Então a gente vai ver isso em centros espíritas. Não há tantos, assim, não há uma visão como uma religião, tá? Hoje a gente vai falar assim, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Aí é onde a gente vê que a gente trata o espiritismo como uma religião. Mas é um estudo da espiritualidade, é um estudo da mediunidade e também reconhecer o porquê estamos aqui, para onde vamos, né? Dar um sentido espiritual para as pessoas que estão aqui encarnadas. Então a gente vai entender mais o mundo dos espíritos, a manifestação deles, como identificar, como lidar com nossas qualidades mediúnicas. Então o espiritismo é o estudo da espiritualidade e da mediunidade e também o trabalho dos espíritos para trazer mensagens e trabalhar na cura. A Umbanda, ela absorve do espiritismo, tá, algumas dessas características, trazendo para o terreiro, que a gente fala que tem a semelhança com o espiritismo, né? Então, o que ela traz? Primeiro, ela traz a mediunidade. Nós somos médiuns, né? E através da mediunidade vamos oferecer à espiritualidade uma forma de manifestar. Então, a incorporação ou a manifestação do espírito através do nosso corpo físico, nós vemos tanto no espiritismo quanto na Umbanda. Porém, as formas, né, arquétipicas, a característica já são diferentes. Então, Umbanda não é espiritismo. Tá? Ela não segue tudo como o espiritismo, que tem um padrão, né, que são ali a leitura dos livros de Kardec, né, o livro dos médiuns, livro dos espíritos, a Gênesis, Céu e Inferno, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho é a base principal do Espiritismo, é onde o Espírito vai manifestar trazendo as mensagens baseadas nas mensagens bíblicas na visão espírita. E a Umbanda traz também o Evangelho em alguns terreiros, sim,
Quando o caboclo das Sete Cruzadas anuncia a religião de Umbanda, ele orienta que a base das mensagens desses espíritos de arquétipos como Preto Velho e Caboclo será baseado em cima do Evangelho de Cristo. Então, visando a nossa prática que é espiritualista, a gente muitas vezes trazemos também o Evangelho segundo o Espiritismo para dentro da Umbanda para entender, né, qual é essa base, que são os ensinamentos de Cristo. Nós vamos trazer o estudo do Livro dos Médiuns para que a gente possa entender melhor como será a nossa vigia referente à nossa mediunidade, como é que vai ser o nosso trabalho referente à nossa entrega, ao nosso desenvolvimento, né? Entender as minhas qualidades mediúnicas. Livro dos Espíritos, praticamente, é entender a espiritualidade. Como que eu vou identificar? Preciso identificar quem é o espírito na última encarnação? Na Umbanda já não. Na Umbanda ela já não traz esse conceito. A Umbanda ela traz o conceito do arquéptico e da falange das entidades. Como Preto Velho, que é o arquéptico, Pai Joaquim, Pai João, Pai Mané, são a falange. Muitas vezes nós não vamos ali ficar questionando o nome desse espírito na sua última encarnação, mas sim que ele vai manifestar através das nossas qualidades mediúnicas, usando o nosso corpo físico para, através da psicofonia, trazer as mensagens baseadas no Evangelho. E nós não ficamos ali insistindo ou perguntando para aquele Preto Velho, Pai João, por exemplo, Pai João de Angola, se a sua última encarnação ele era um Preto Velho, ele era um preto escravizado, ou ele pode ter sido qualquer outro personagem aqui na Terra, mas na Umbanda ele se veste do arquétipo Preto Velho e trabalha dentro dessa falange de Pai João de Angola, que provavelmente esse espírito não tenha vivido como Pai João de Angola, mas sim como preto, mas não como esse nome, tá? Mas é uma forma arquética, é uma falange. Então nós temos algumas diferenças entre Umbanda e o Espiritismo, que torna os dois conceitos, ou as duas religiões, podemos dizer dessa forma, totalmente diferentes, porém com semelhanças, né? Então a Umbanda, ela tem mediunidade, ela precisa do estudo sobre a questão dos espíritos e da mediunidade, e a base pela qual esses espíritos que não encontraram uma oportunidade nos centros espíritas de se manifestar ali como pretos, né, como ex-escravos ou até mesmo caboclo, né, o índio nativo brasileiro, eles não têm essa liberdade de incorporar nos centros espíritas, não é todos. Mas então aí veio a Umbanda. A Umbanda veio para providenciar o espaço, preparar esse espaço, essa religião, para que esses espíritos pudessem então trazer as suas mensagens. E isso ocorreu em 1908, a formação da religião de Umbanda. Em 1908 havia muitos espíritos de índios e pretos escravizados, né, que foram escravizados aqui na Terra, enquanto estavam encarnados. Hoje, depois de 112 anos, 114 anos, fazendo minha correção aqui, nós vamos ter espíritos que já viveram nessa fase ou viveram nesse período, né? E que agora no mundo espiritual encontraram uma forma de trabalhar na Umbanda, tá? Talvez trazendo vidas de outras vidas passadas, né? Que é da sua ancestralidade, e ali trazendo um pouco dos seus conhecimentos que buscam, tá? E sabem trabalhar em cima disso. Então temos temos algumas diferenças entre Umbanda e Espiritismo, mas também temos algumas semelhanças. Alex, todo terreiro de Umbanda traz essa semelhança? Não, nem todo terreiro de Umbanda vai trazer a base do Evangelho, vai trazer ali uma base diferente, mas sempre trabalhando na caridade, tá? Não importa se o Preto Velho, o Caboclo, qualquer que seja a entidade, não esteja falando sobre Cristo ou sobre Jesus Cristo, tá? Não importa. Importa que a entidade ela vai trabalhar oferecendo às pessoas o melhor, né, de forma gratuita. Então aí você tem uma Umbanda. Mas a mediunidade, a incorporação, a manifestação e a presença de espíritos, sejam a presença de espíritos de luz, quer dizer, que eu quero dizer entidades, né, ou sejam a presença de espíritos perdidos, que estão sofrendo, ou até mesmo obsessores. Então existe a presença de espíritos nos terreiros. Tá? Então isso a gente vai ter essa semelhança com o Espiritismo, porque todo centro espírita
tem espírito ali. E nós, como adeptos à nossa religião, nós acreditamos na existência desses espíritos nas instituições religiosa, assim como os espíritas acreditam também na presença de espíritos. Tem espíritos sofredores que vão ali pedir ajuda para os socorristas, assim como também vai ter espíritos que vão trazer as suas mensagens e ali vão se manifestar conforme a doutrina e os ensinamentos, o segmento do que aquele centro espírita faz ou realiza a sua sessão. Tá? Então nós temos essas semelhanças, mas também temos grandes diferenças. Nos centros espíritas, no espiritismo, por exemplo, você não vai encontrar o ritual, você não vai encontrar vela, você não vai encontrar roupagens com adereços ou com guias ou com filar, né? Então o espiritismo tem totalmente uma forma, mas se veste de branco, a maior parte está ali vestido de branco, né? Para ter uma representação, e o branco também na Umbanda. Mas o branco, a Umbanda não absorve do espiritismo, absorve de si mesmo, do branco, de Oxalá e de tornar todos iguais, mas isso seria uma semelhança, né? Então nós temos também a roupagens que é branco, né? E aí a gente não vai ter, em algumas Umbandas, nós não vamos ver claramente que seria um centro muito próximo espírita. Vamos ver mais ritualizado, mais ali para afro, é bem diferente. Mas em alguns centros de Umbanda, terreiros de Umbanda, praticam e executam também sessões de mesa branca, assim como também no espiritismo. Por quê? Porque tem um entendimento, tem um estudo, e ali eles querem fazer um trabalho, ou melhor, abrir espaço para outros espíritos se manifestarem também, trabalharem, trazerem algumas mensagens que não utilizam do arquétipo do preto velho e do caboclo. Como é um lugar espiritualista, como é um espaço onde abre-se portas, né, para o astral, e ali se dá a oportunidade para que esses espíritos possam então trabalhar e trazer algumas mensagens, então alguns centros, alguns terreiros de Umbanda fazem também o chamado mesa branca, que a gente vê nos centros espíritas. Essas são as diferenças ou também as semelhanças entre Umbanda e espiritismo, que é chamado também de kardecismo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, mas vai depender muito de cada... O terreiro de Umbanda, ele é muito... torna-se muito diferente de um terreiro para o outro, mas quando você vê muito essa semelhança, não está errado não, tá? É um sincretismo que a Umbanda absorve muito, e aí ela põe ali em prática aquilo que faz bem para aquele terreiro, para aquela comunidade de pessoas que frequentam, tá bom? Então essas são as diferenças. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí no vídeo o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Acima de tudo, se inscreva no canal. Isso já ajuda bastante. Obrigado a todos. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fique com Deus até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até!